Olha, programador, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do nosso curso de testes no back-end. E hoje eu quero falar com você sobre mocking e stubs, tá? Então, vamos descobrir o que são mocks e stubs, que é amplamente utilizado para a gente mocar essas funções que geralmente são helpers ali, né? Ou funções assíncronas, chamadas para banco de dados. Enfim, basicamente a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez com a parte dos spies, né? Dos espiões aqui. Vai permitir com que a gente espione a função, valide com que ela foi chamada, mas também valide, não validar, mas a gente possa montar também o retorno, fazer o mock implementation de uma maneira até mais simples e que a gente vai fazer um mocking de um módulo inteiro. Então, por exemplo, aqui nos spies eu estou apontando para o helpers e eu estou espionando só a função generate code, tá? Só que se eu tivesse uma outra função aqui, tá? Dentro desse que eu tinha até feito, mas paga aqui. Se eu tivesse uma outra aqui, né, que no caso era essa, ela não ia ser espionada e muito menos mocada. Então eu precisaria fazer um outro spy on aqui que apontaria para ela, né? Até aqui, ó, até me recomendou. Só que eu vou fazer aqui com vai.mocks para você, que é uma maneira um pouco mais simples de fazer isso. E vou te explicar stubs também, tá? Então, vamos lá aqui para a aula prática 5, que eu criei aqui a pastinha de testes e criei ali também os services e os helpers, tá? A gente vai utilizar basicamente a mesma função service para testar, que é a play coupon, né, que vai ser a nossa função aqui orquestradora. Só que tem uma diferença, que eu adicionei aqui uma função de user can use coupon, né? Eu vou passar aqui se ele pode usar o cupom que supostamente viria do back-end e o balance dele. E aí eu tenho uma regra de negócio aqui que vai retornar um booleano para mim. Se ele pode, ele ter o balance maior do que zero. Então, essa regra aqui que ele tem que ter o balance maior do que zero. Feito? E também manter ali da generate code para a gente poder mostrar da melhor forma, né? E só essa validação aqui de que se ele não pode usar o cupom, se essa função retorna false, ele cai aqui nesse erro para a gente. Certo? Então vamos aqui para o apply coupon, tá? Se quiser criar o arquivo aí ou utilizar o projeto do GitHub, vai estar comitado por lá. Perfeito? Bom, vamos começar fazendo o describe aqui, que vai ser o apply coupon testing function. Fazemos o callback, como já vimos diversas vezes. Vamos abrir o teste aqui de code return a valid coupon. Certo? Beleza? Estamos dizendo aqui que tem que retornar uma função válida. A gente precisa o quê? Que nem a gente viu, né? Fazer um result de apply coupon, que vai ter ali pelo menos um tamanho maior ou igual a 5, tá? E a gente vai ter que passar parâmetros novos ali. Vai ser o que? Um const user. Vou passar aqui um fake user. Vai ter ali o can use coupon de true e balance ali de 100, tá? E a gente vai passar ele aqui e a gente vai esperar o quê? Né? Que essa função de apply coupon retorne aqui pra gente aquele objeto de que é válido, né? Esse cupom foi feito aqui de maneira válida, que é o valid true, e o internal code, que vai ser code traço 1, 2, 3, 4, 5. Então, valid true, e o code vai ser code 1, 2, 3, 4, 5. Só confirmando aqui, é isso. Então, vamos só rodar o teste aqui para ver se vai funcionar. De novo, um npm run test, o nome da pasta aqui, né, para poder apontar só para ela e não rodar os outros testes. Então, esse teste aqui já passou para a gente, é o caminho feliz aqui que a gente fez. Agora, se eu passar aqui 0, ele vai falhar, né? Porque ele vai cair naquele if, esse if novo que eu criei aqui. Porque eu não tenho balance suficiente, então ele vai retornar false lá para mim e cai nesse if aqui. Nós vamos manter aqui dessa forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora pensar em como trabalhar com vai.mocks ou jest.mock, né? Dependendo do jeito do que você estiver utilizando aí como framework. Mas vamos lá. O que são os mocks, né? Mocks permitem que a gente simule funções e mock módulos inteiros. Também ali permitindo o quê? Permitindo espionagem e mocking, tá? Mocking ali a gente vai poder mockar da forma que a gente quiser e eu vou te explicar. Bom, como é que a gente pode fazer aqui? Você concorda que a gente tem aqui a função helpers, né? E a gente quer mocar elas aqui, porque a gente está testando só a função apply coupon, que seria aqui o nosso service, né? Tem aqui nossas regras de negócio. Então, eu vou passar o quê? Um vai.mock. Vamos passar agora a origem, né, o endereço exato do helpers. Aqui no meu caso, ele é uma pastinha para trás da testes. Então, passa aqui o 2.helpers.
abre o callback, e aqui está aberta a função vai.mock. Perfeito? Só que eu quero te explicar por que a gente precisa fazer agora um retorno de um objeto. Porque a gente está mocando exatamente o módulo aqui de helpers, certo? Se eu fizer aqui o seguinte, ó, import all as helpers from helpers, você concorda que quando eu chamar ele aqui, ele vai ter o helpers ponto a função? Então ele é um objeto que tem as funções exportadas. E é basicamente isso aqui que vai ser o vai.mock, tá? A gente vai precisar fazer aqui essa simulação dessas funções como se fosse um objeto retornado. Então, a gente vai passar exatamente o nome daquelas funções, tá? Que estão lá na helpers. Vamos passar o que agora? Um stub, que vai ser um vai.fn. Agora você me pergunta, né? Por que utilizar o vai.fn? Porque basicamente a gente está dizendo que o generate_code é uma função mocada, tá? Então, ela vai permitir que a gente mock essa função, passe ali um mock implementation, um mock return value, mock resolved value, ou o que você quiser implementar aqui, tá? Então, a gente passou aqui o vai.fn. Mas antes da gente fazer aqui o user can use couple, eu vou te explicar uma situação aqui, tá? Bom, eu estou passando aqui que o vai.fn, ele é uma função mocada, tá? Esse generate code aqui tem o vai.fn stub, que é uma função mocada. Só que eu não estou passando o user can use couple. Isso quer dizer o quê? Que essa função basicamente vai deixar de existir, porque eu estou mocando o módulo inteiro aqui. Então seria como se ficasse só assim, sabe? Então, na hora que for fazer o runtime do vai_test, ele vai avisar para mim aqui que eu não estou fazendo o mocking dela, apesar de ela estar ali, sabe? Ela está aqui no módulo original. Então, o que eu posso fazer? Eu posso importar o original, que é uma coisa que eu vou explicar mais para frente, né? Que vai ser um import actual ou import original. Só que a gente vai fazer tudo mocado aqui. Então, eu preciso mocar as funções que estão dentro deste módulo. Senão ele não vai funcionar. Já até está me alertando aqui, o vai_test está me dando falha aqui por conta disso. Então, a gente vai passar o que também? O user can use couple, né? User can use couple. Vou só apagar o helpers aqui que ele está completando. E vai ser também um stub de vai.fn. Perfeito? Bom, vamos lá que agora eu quero te mostrar o que essas funções vão retornar dentro do nosso helper. Eu vou só passar aqui. Primeiro vamos ver a user can use couple, né? Vou passar aqui o can use couple. Tá? Vamos rodar ele aqui. E você vai perceber que o user can use couple ele é undefined. Mas qual que é o sentido dele ser undefined, sendo que o user can use couple ele retorna um booleano para mim, né? Basicamente porque o vai.fn, né, o stub, ele sempre vai retornar undefined pra gente, porque é como se fosse só uma função vazia, sem nada. Então é aqui que a gente precisa fazer o mocking dessas funções. Então vamos passar aqui o user can use couple de mock return value true. Então eu estou dizendo que ele sempre vai retornar true aqui para mim. Então user can use couple true. Perfeito? Olha, mas você pode ver aqui até que o generate code ele tá vindo undefined para mim. Então eu moquei totalmente aqui a implementação dela e eu passo aqui o mock return value de code 1, 2, 3, 4, 5. Então ele sempre vai retornar isso aqui para mim. Tá? Independente do que tiver aqui, até no fake user. Se eu passar 0 aqui, ele vai retornar true para mim. Eu estou falando aqui que ele sempre vai poder usar o cupom. Se eu passar o false aqui também, né? Essa false aqui, ele vai dar sempre false. Eu posso passar um objeto. Vai dar até para ver aqui, ó, mudou para objeto. Eu posso passar aqui um número. Tá? Mudou aqui completamente a implementação. Mas vou continuar passando aqui um booleano. Tá, mas agora você pode me perguntar. Beleza, a gente mocou os módulos aqui, a gente isolou totalmente a apply coupon, a gente já tornou ela totalmente testável sem depender de coisas externas ali, né, que seriam aquelas validações. Só que como eu valido que o generate code foi chamado, e como que eu faria para, caso eu queira mudar esse retorno aqui? Porque nesse caso, em todos os testes, ele sempre vai ficar aquele valor ali. Então, ó, true, true, tá? Todos os testes ele vai ficar com esse return value, que vai ser a implementação nova. Só que se eu quiser mudar isso, se eu quiser adaptar para esse outro teste, dizer que aqui ele vai retornar false, tá? Bom, a gente vai fazer o seguinte aqui, que é um pattern que eu gosto bastante de trabalhar. A gente vai abrir um objeto, tá? Vamos abrir aqui um objeto, vai ser o mocks. A gente vai passar o que aqui? O
mock de generate code, tá? Que vai ser o quê? Vai ser um vai.mocked com a referência do próprio generate code que vai estar lá no helpers, como se eu estivesse chamando ela aqui, tá? Então eu estou dizendo que a função generate code, ela é uma função mockada, eu estou afirmando aqui. O que a função mock, que o mocked aqui faz? Ele fala que isso aqui é uma função mocked e vai retornar um mock para a gente aqui, para a gente poder utilizar aqui a parte do mock ali de mock return value, mock implementation, fora do vai.mock. Porque assim, você não pode utilizar ele aqui porque ele é só uma função que vai mocar lá em tempo real na hora de você fazer um import. Não tem como eu chegar aqui e fazer um const a vai.mock e usar o a.generateCode, sabe? Não, isso não é possível. Então a gente tem que referenciar aqui que a função generateCode é uma função mocada. A gente vai fazer exatamente o mesmo para o user quem use couple. Perfeito? Então aqui eu estou garantindo que ele é uma função mocada e que eu vou poder trabalhar com ela aqui da forma que eu quiser. Só vou adicionar aqui para a gente limpar esses testes. Vou adicionar ali o vai.clearAllMocks. Aqui vai limpar aqui os mocks para a gente, não vai vazar entre os testes, tá? Então vamos trabalhar aqui agora do jeito que a gente quer fazer. Para todos os testes que isso aqui rodar, deixa eu só apagar esse A aqui. Todos os testes que isso aqui rodar, ele ainda vai continuar com esses retornos que eu coloquei. Só que caso eu queira vir aqui, tá? E mudar esse mocking que nem a gente conversou, eu posso fazer o mocks.mockedUser quem use couple, que é aqui o pattern que a gente colocou, e falar o quê? Mock return value vai ser false. Então, ó, aqui ele vai dar erro para mim, porque eu estou esperando que ele vai ser funcional. Vou passar aqui um valid false. E o erro, que é o user cannot use coupon, tá? Então, aqui eu já consegui usar esse mock totalmente fora do vai.mock aqui, né? Você concorda comigo? E agora eu posso simplesmente validar aqui, que essa função também foi chamada. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui com mocks.mockedUser quem use coupon para ser chamado com true e balance 0. Ele deu certo aqui, tá? Ele ainda mantém os argumentos, tá bom? Os argumentos que são chamados, ele ainda se mantém. Ele não moca essa parte, é só a implementação da função mesmo, tá? Então aqui eu estou validando que ele vai ser chamado com esses parâmetros. Eu vou até passar aqui, ó, o fake user ponto quem use coupon e o fake user balance, tá? Eu também posso passar aqui para validar se essa função foi mesmo chamada, né? To have been called times one. Então, foi chamado uma vez essa função. Perfeito? Bom, é basicamente assim que a gente vai trabalhar com mocks, tá? O mock e o stub. Basicamente, a gente vai mocar o módulo, a gente vai retornar essa função aqui, essas funções, né, que estão dentro do módulo. Vamos passar o stub, e o stub permite que a gente coloque esses retornos personalizados. Beleza? Não necessariamente, tá? A gente precisaria colocar aqui esses valores. Só que o ponto que eu gosto de utilizar é que daí eu não vou precisar ficar fazendo o mocks aqui dessa forma para todos os testes. Porque aqui, por exemplo, eu precisaria vir aqui e passar que o código vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e que o mock return value vai ser true. Só que como eu não quero fazer isso, eu posso simplesmente deixar aqui o caminho esperado, né, o caminho feliz, já direto no vai.mock, que para todos os testes ele vai ficar com aquela implementação que a gente viu. Vai ter o mock return value de code 2, 3, 4, 5 e o mock return value de true. Então, eu não precisaria fazer isso aqui. Posso excluir. Aí eu só altero nos que eu quiser mudar, que é nesse caso aqui. Entendido? Basicamente para isso que a gente vai utilizar stubs e jest ou vai.mock. Perfeito? É isso. Espero que tenha gostado aqui dessa aula. E tamo junto.